Na aula passada a gente trabalhou basicamente dois poderes e trabalhamos de forma transversal alguns pontos de controle e outras coisinhas a mais, abordando inclusive um tema novo, né, que a gente não tinha falado, que era a parte de fiscalização de contas. A parte de poder judiciário é uma parte muito simples naquilo que diz respeito ao cotidiano da prova. Um tema que sempre aparece na prova é o tema garantias e impedimentos dos membros do Poder Judiciário. E a gente viu que o juiz tem garantia e tem impedimento. Garantias são três: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Todo mundo compreendeu o alcance dessas garantias e entendeu por que elas são garantias. Agora, eu receio que para essa prova o mais importante seja a parte de impedimentos. Impedimentos. Tem coisas que juízes não podem fazer. Então o juiz, ainda que ele tenha tempo, ainda que ele tenha disponibilidade, ele não pode exercer outro cargo, a não ser um cargo do quê? De professor, de magistério, de professor. Maravilha. Juiz não pode exercer atividade político-partidária, é evidente. Juiz metido com partido político não vai dar certo. Juiz também não pode receber participação em processo. Muito óbvio. Juiz não pode receber auxílio ou contribuição de pessoa física ou jurídica. Isso aqui é de uma clareza solar. Óbvio que o cara não pode receber propina, suborno. E aquela que já caiu na prova é a questão da advocacia. Na comarca onde o juiz atuava, para advogar, ele tem que esperar 3 anos. 3 anos. Ele pode advogar imediatamente após a aposentadoria. Claro que pode, mas aí em outra praça. Naquela onde ele atuava, ele tem que esperar o prazo de 3 anos. É o prazo da quarentena, da desincompatibilização dele, tá bom? Então atentem para esse ponto, porque ele é muito importante. 3 anos, João. Aí, em termos de judiciário também, vale a pena tomar cuidado com a súmula vinculante, que inclusive estava na prova passada, né? A súmula vinculante ela é feita por um tribunal só, todo mundo lembra. Supremo Tribunal Federal. A prova vai te tentar dizendo que outro tribunal pode fazer súmula vinculante. Não pode. O único que faz súmula vinculante é o Supremo Tribunal Federal. E ele faz essa súmula de 2 formas. Ele faz de ofício ou provocação. Vamos lembrar que quem pode provocar o Supremo são aqueles que podem ajuizar a ADI, a DC, a DPF. A gente já vai falar deles na parte de controle, mas já faço essa conexão. Quem ajuiza a ADI pode pedir para o Supremo aprovar, revisar ou cancelar a súmula. Súmula que é vinculante. Súmula que tem um conteúdo que é de observância obrigatória nas demais instâncias do Poder Judiciário e da administração pública também. Lembram disso, né? A gente sabe, então, que quando o Supremo faz uma súmula vinculante, o juiz de primeiro grau tem que cumpri-la. TJ, TRF, STJ, todo mundo tem que cumprir, assim como a administração pública tem que cumprir. Mas vem um juiz e diz, eu não vou cumprir. Qual é a ação que cabe para impugnar a não aplicação do efeito vinculante? Reclamação, estava na prova passada. O direito constitucional tem um dodói pela reclamação, cuidado, tá bom? Ainda, em termos de poder judiciário, talvez valha a pena apenas... aquela aula, eu lembro do dia do Master, foi uma aula bem densa, onde a gente trabalhou competências de Supremo, de STJ, de fato é um tema ruim, mas a gente sabe que o Supremo é foro privilegiado de autoridades de alta hierarquia, né? Quem que vai ser julgado lá no Supremo Tribunal Federal no crime comum? Presidente, vice-presidente, membro do Congresso, né? A gente falava disso, inclusive ontem. Também Procurador-Geral da República, Ministro do Supremo. Olha, quanto mais alta a hierarquia, obviamente mais próxima estará ela de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essas daqui estão de bom tamanho. Só façam aquela conexão que a gente fez lá na aula. Não sei se vocês vão lembrar, eu falei assim, aquela regra de 3. Se o presidente é julgado no Supremo, no crime comum, o governador vai ser julgado aonde? No STJ. E o prefeito no TJ. A gente sempre fez essas hierarquias, né? Essas assimilações. Se o membro do Tribunal de Contas da União vai a julgamento no Supremo, o membro do Tribunal de Contas do Estado vai a julgamento aonde? No STJ. No STJ. Maravilha, essas reflexões a gente fez. Poder Judiciário, eu tenho para mim que é um tema tranquilo, acho que não vamos muito além disso.
Aí, após a parte de poderes, eu falei sobre assim, cuidado com uma coisa, de nacionalidade. Eu não vou entrar muito no mérito da nacionalidade, porque se estiveram comigo, tiveram com a Priscila, talvez ela já deu aula para vocês, a Priscila? Ela falou de nacionalidade? Então esqueça, só vou falar uma coisa. Perda de nacionalidade, ela falou na revisão dela? Ah, não teve revisão? Tá, então beleza. Mas ela falou na aula sobre nacionalidade. Eu só vou falar uma coisa de perda de nacionalidade. Tanto o nato quanto o naturalizado podem perder a nacionalidade brasileira. Concordam com isso? Até mesmo o brasileiro nato. Mas ele perde quando? Quando ele adquire outra nacionalidade de forma voluntária. Quando eu vou para fora, constituir uma nacionalidade, construí-la, o direito brasileiro vê isso como uma certa renúncia à nacionalidade brasileira. Aí eu dei aquele exemplo do italiano, né, o italiano nato, né, e aquele que se naturaliza. Eu falei para vocês, acho que dei o exemplo da minha esposa, que ela é descendente de italiano, né, ela tem a nacionalidade. Ela não precisa fazer nada, a não ser ir para a Itália demonstrar a árvore genealógica para provar a ascendência e conquistar a nacionalidade. Nesse caso, ela perde a nacionalidade brasileira? Não, por quê? Porque ela adquiriu de forma originária. Agora, eu poderia me naturalizar, porque sou casado com uma italiana, teria que esperar os 3 anos, e aí eu voluntariamente ganharia a nacionalidade, e isso seria lido no direito brasileiro como uma renúncia à nacionalidade brasileira. Lembra? Ótimo. Então pronto, tenham sempre isso em mente. Mas então, não, é assim, ó, a minha esposa teria dupla nacionalidade. Ela teria dupla nacionalidade, seria brasileira e italiana. Eu poderia reivindicar a nacionalidade italiana, mas reivindicando-a e conquistando-a, eu daria causa ao cancelamento da minha nacionalidade no Brasil. Eu poderia conviver com isso sem que me causasse um problema até que descobrissem. Né? Se de repente descobrissem e me denunciassem lá no Ministério da Justiça, aí eu poderia ter cancelado a nacionalidade brasileira e restar aqui no Brasil como um italiano naturalizado, totalmente extraditável e totalmente sujeito a aquelas sanções do direito internacional público. Beleza? Excelente. Diga lá, meu querido. Vamos lá. Tem, é uma excelente pergunta. Eu cancelei, vamos lá, eu me naturalizei italiano. E aí dei causa ao cancelamento da minha nacionalidade aqui no Brasil. Haveria alguma forma de reverter isso? Tem. A lei que foi criada no passado, o Estatuto lá do Imigrante, fala que é possível o Poder Executivo restabelecer isso. Não fala a lei de que forma. A doutrina vai dizer que é por conta de um decreto. Então o presidente da República poderia fazer um decreto dizendo: aquela nacionalidade tua que foi cancelada, eu estou te devolvendo. Isso, contudo, não aconteceu naquele caso da menina. Lembram? Eu contei essa história para vocês. Uma menina brasileira que se naturalizou americana, matou o marido, veio para cá e foi extraditada. No meio do caminho, ela tentou usar esse expediente, falando: não, então não quero mais. Só que aí já tinha incidido para ela uma norma penal estrangeira. Aí o Supremo falou: não é assim, né? Se já estava tudo bem, você se naturalizou, matou, agora que incidiu para você um direito penal de lá você quer cancelar, aí o Supremo foi razoável, falou: não faz sentido. Agora eu, por exemplo, num dia a dia normal, me naturalizei italiano, mas me arrependi. Aí a doutrina fala que poderia ser restabelecido por um decreto. Fala, Henrique. Sim. Mas eu não vou entrar muito nessa bola dividida, Henrique, porque assim, ó, a jogador de futebol vai ter uma divergência na doutrina forte. Eu, particularmente, não acho que quando o cara se naturaliza lá fora para jogar, eu não acho que foi imposto a ele, eu acho que ele perde a nacionalidade brasileira, sim. Tem doutrina que entende de forma contrária. O que vai definir o sucesso na prova, se cair jogador de futebol, a prova ela vai falar assim, ó: fulano teve imposta a naturalização. Jogador de futebol teve imposta a naturalização. Se foi imposta a naturalização,
Aí não perde. Não perde, porque se foi imposta, ele acabou adquirindo a outra de forma involuntária, ele não escolheu. Então o que vai definir, Henrique, independentemente de se jogador de futebol ou outra carreira, profissão, é a palavra imposição. Se foi imposta, ele não perde a brasileira. Agora, se voluntariamente ele adquiriu, aí ele vai perder. Tá bom? Nacionalidade. E cuidado que a prova tem uma tendência muito forte de cobrar os cargos privativos de brasileiros natos, que todo mundo está cansado de saber, né? Presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo, diplomata, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado do quê? Da Defesa ou da Justiça? Defesa. Muito bem. Muito bem. Excelente, excelente. Essa é a nacionalidade, tá? Em termos de direitos políticos, que a gente acabou vendo na sequência, tinha toda aquela parte da capacidade eleitoral ativa e passiva. Todo mundo lembra do alistamento eleitoral e do voto. Para alguns era obrigatório, para outros facultativo, para outros proibido. Né? A idade ali máxima na questão da obrigação é que poderia nos constranger na prova. O voto é obrigatório para maior de 18 e menor de 60, 65, 72, 84, 45. Qual que é o número? Eu falei assim no dia. Falei, se você esquecer, você tenta de novo. 70. É maior de 18 e menor de 70. Entenderam? Acho que vocês não tinham entendido a piada lá no dia da aula. É você tenta de novo. Tá bom? Beleza. Proibido para quem? Quem que não pode... Olha, cuidado aqui, também não confundam. Quem que não pode tirar título e votar? Estrangeiro e conscrito. Ponto. Que é o inalistável. Esses não podem tirar título e votar. Estrangeiro e conscrito. Também depois ali no recreio, naquele dia da aula, me perguntaram assim, o militar, Antônio? Não. Militar é um gênero. O militar é um gênero. Aquele que não pode tirar o título nem votar é o conscrito, que é uma espécie de militar. O que tá rolando aqui, Abim? Mamãe tá ligando. Depois eu tento. Entenderam esse negócio? E aí, as condições de elegibilidade. Ou seja, quais são os requisitos para as pessoas concorrerem a cargos? Muito simples. Nacionalidade brasileira. Não pode estar com direito político privado. Tem que ter título? Eu quero concorrer, eu tenho que ter título? É óbvio. Domicílio eleitoral na circunscrição. Se eu quero ser governador do Paraná, onde é que tem que estar o meu título? No Paraná. No Paraná. Filiação partidária e idades. Todo mundo lembra as idades. 35, 30, 21, 18. Né? 35, 30, 21, 18. Número de telefone. 35, liga agora. 35, 30, 21, 18. Quanto maior a idade, maior o cargo. 35 anos para quem? Presidente, vice e... Não é governador. Senador. 30 anos é para governador de estado e vice. 21 aí tem uma galera. Deputados, prefeito, vice-prefeito e quem mais? Juiz de paz. É difícil cair o juiz de paz, mas vamos lá. E 18 anos para vereador. Agora, todo mundo lembra que naquelas 3 primeiras idades, 35, 30 e 21, essa idade tem que ser comprovada em qual momento? Na posse ou na eleição? Na posse. Na posse. Só os 18 anos do vereador que tem que ser demonstrado no registro da candidatura. Também não acho que vai cair o vereador, mas aquilo ali pode cair. Então quer dizer, eu tenho 34, vou fazer 35 em novembro, entre a eleição e a posse, posso concorrer? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Maravilha. A gente discutiu também algumas questões de inelegibilidade. Inelegibilidade absoluta. Né? O analfabeto e o inalistável não podem concorrer a nada. Agora tinha inelegibilidades relativas. Eu acho que a mais complicadinha foi aquela do parente. Lembram? Não inventem na prova. Parente em segundo grau e cônjuge de prefeito, governador e presidente não podem concorrer no território. Ponto. Não estou falando que no mesmo cargo, estou falando no território. Né? Eu sou governador do Paraná. Mamãe, que acabou de me ligar, pode ser prefeita de Curitiba? Não pode. Concorda? Se eu sou governador, no meu território ela não pode concorrer a nada. Essa é a ideia. Havia apenas aquela exceção que era o salvo titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Eu vou exemplificar a partir do cenário paranaense. Maria Vitória, deputada estadual.
A mãe entrou por sucessão no governo do estado. Se a mãe for reeleita, ela também poderá ser, ainda que no mesmo território. Por quê? Porque ela já era deputada estadual. Ela já tinha um mandato eletivo e está concorrendo à reeleição. Agora, por exemplo, não sei se ela tem outro filho, mas se ela tem outro filho que não tem vida política, ele poderia concorrer no território dela? Não. Não poderia concorrer no território, nem em cargos do executivo, nem em cargos do legislativo. Só que atenção, prestem muita atenção aqui, ó. Esse impedimento, ele leva em consideração a vida de 3 pessoas: prefeito, governador e presidente. Concorda? Eu sou vereador de Curitiba. Mamãe pode ser prefeita em Curitiba? Pode. Claro que pode. O contrário não poderia. Se eu sou prefeito, ela não poderia ser vereadora. Agora, se eu sou vereador, ela pode ser o que quiser no meu território. Lembram disso? O artigo 14, parágrafo 7º? Assim, ó. Perguntaram assim, o parente do vereador. Não tem problema nenhum. Parente do deputado, não tô nem aí para ele, pode concorrer o que quiser. Parente do senador, não tô me lixando. Tá? Agora, parente de prefeito, governador e presidente, aí no território não pode. Simplificando, parente de chefe do Poder Executivo, não pode concorrer a nada. E isso tem uma explicação. Porque assim, todo mundo sabe quem que é o prefeito da cidade, mas a gente não lembra quem que é o vereador. Vereador e nada é a mesma coisa, com todo respeito. Né? Não é assim, não, sem sacanagem. Deputado federal, tem 513, me fale o nome de 10. Me fale o nome de 10, ele não sabe. Não estamos nem aí para eles. Agora, assim, o presidente, o governador, a gente conhece. E porque a gente, prefeito, e por conhecê-los, eles podem se valer dessa confiança e começar a aparecer no palanque lá, ó, eu sou prefeito, tá aqui meu filho, Pia bom, vote nele na próxima eleição, e aí a gente vota. Porque a gente gosta de votar em quem a gente conhece, a gente vota nas pessoas por conta da cara crachá no Brasil, né? Concordam comigo? Legal, pessoal. Olha, atenção, isso vai cair na prova, que é a lógica da lei eleitoral. Eu posso mudar a lei eleitoral? Posso mudar. Posso mudar qualquer coisa da lei eleitoral. Tudo aquilo que está na lei, posso mudar. Assim, qualquer lei pode ser mudada. Eu posso mudar o Código Penal? Posso. No Código Civil? Posso mudar tudo. Uma lei eleitoral também posso mudar. Só que a lei, atenção para minhas palavras aqui, a lei eleitoral, ela entra em vigor na publicação, mas ela não se aplica no intervalo de 1 ano. Então, se hoje eu mudar o critério de eleição, a lei, publiquei hoje a lei está valendo? Tá, eu vou mudar a palavra. A lei está vigente? Sim. Está em vigor? Sim. Só que ela não se aplica à eleição. Quer ver, ó? Artigo 16. Prestem atenção na literalidade do artigo 16. O artigo 16, ele fala assim, ó. Cadê você? A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação. Ela entra em vigor na data da publicação, mas ela não se aplica às eleições que acontecem no intervalo de 1 ano. Então, se hoje eu criar uma lei mudando o processo eleitoral, tá valendo. Mas por uma lógica de anterioridade, de segurança jurídica, essa lei não vai ser aplicada nas eleições de outubro. Por quê? Porque entre a data de hoje e outubro não decorreu o intervalo de 1 ano ainda. Tá bom? Sacaram isso aqui? Esse é o artigo 16. E além desse, um que tem uma chance legal de cair na prova, é o artigo 17. Artigo 17. Eu falei algumas coisas de partidos políticos com vocês em 2 momentos. E o que mais me preocupa no artigo 17 é a questão da coligação. Coligação. Pode ser feita coligação no sistema majoritário, não no sistema proporcional. Porque no sistema proporcional os candidatos se aproximam por interesses pessoais. Na majoritária já rola uma coisa mais de projeto. Lembram disso? É só lembrar do Tiririca. Né? Todo mundo queria se coligar com o Tiririca. Por quê? Porque sabiam que ele ia ser eleito. E aí, com a eleição dele, era possível que sobrasse alguma cadeirinha para mim. O sistema proporcional traz esse tipo de complexidade. Silvio Santos, se candidatar para deputado federal, você tem dúvida que ele ganha? É o mais votado do Brasil. Mais votado do Brasil. Todo mundo vai querer se coligar com ele. Por quê? Porque aí, com a votação expressiva para ele vai levar uns 5, 6 candidatos. E aí vai sobrar uma vaguinha para mim. É por conta disso que não pode mais ter coligação em sistema proporcional. Pode ter coligação no sistema majoritário, porque no majoritário é cada um por si.
No majoritário só entra um prefeito, só entra um governador. Então se eu quero me coligar contigo para te apoiar, vou fazer, eu não vou ganhar nada. Pelo menos vou ganhar um cargo eletivo, né? Então eu posso me coligar no sistema majoritário. Tomem cuidado com isso. Tá? No majoritário pode, no proporcional não pode. Beleza? Pronto. Aí, a gente entrou naquele tema gostoso chamado controle de constitucionalidade. Lembram do controle? Que maravilha. O controle ficou pequeno depois daquela aula de competência. Controle. Tem dois tipos de controle no Brasil. Tem o difuso e o concentrado. Né? E a essência do controle está no nome. O difuso está espalhado no judiciário. O concentrado está reunido num lugar só. No controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode exercer. A pedido de quem? Da parte, de qualquer um. De qualquer um. Correto? Mas quando eu provoco o judiciário da minha cidade e conquisto uma declaração de inconstitucionalidade, a decisão vale para quem? Só para mim e para outra parte. É inter partes. Não é erga omnes. Concorda? Quando vocês daqui 9 semanas estiverem lá no escritório de vocês, vai chegar alguém e vai falar assim, ó, preciso de uma ação. Você vai dar uma olhada, legal, vou fazer ação para você, vão pedir a declaração de inconstitucionalidade. A decisão valerá para o teu cliente e para outra parte, naturalmente, que está vinculada no processo. Ex tunc ou nunc? Pô, Antônio, foi a única parte do controle que eu entendi. Aquele dia que você falou para chutar ex tunc. Então é ex tunc, retroage. Retroage, a decisão retroage para matar a lei no ninho, na casca, tá bom? Só que aí, atenção para o artigo 97 da Constituição, esse é um bom artigo, o artigo 97, cláusula de reserva de plenário. Quando a gente chega no tribunal, aí já vai ter um procedimento para a gente respeitar, porque assim, um desembargador sozinho, via de regra, ele pode declarar inconstitucionalidade? Lembram disso? Uma Câmara sozinha pode declarar inconstitucionalidade? A regra é, no tribunal, a declaração de inconstitucionalidade é por maioria absoluta do total ou maioria absoluta do órgão especial. Tá bom? Lembram disso? Então, quer dizer, aquele recursinho de apelação chegou lá na primeira Câmara Cível. Ela, sozinha, pode declarar inconstitucionalidade? Não. Ela tem que parar o negócio e mandar para o plenário ou para o órgão especial. Vejam, a Câmara, ela só poderá declarar a inconstitucionalidade se houver o quê? Lembram da palavra que é assim, é o processo civil hoje. Ela só vai, a Câmara, poder declarar inconstitucionalidade se já houver precedente do próprio tribunal ou do plenário do Supremo. Tem precedente? Vou lá e aplico o precedente. Essa é a ideia. Agora, se não tem precedente, eu tenho que parar e mandar para o plenário ou para o órgão especial. Essa é a cláusula de reserva de plenário. A prova tende a cobrar isso de forma aplicada, então ela vai jogar um casinho no qual chegou lá uma declaração na primeira Câmara, declararam a inconstitucionalidade sem manifestação do total do tribunal. Não pode, tá errado. Por quê? Porque vocês já entenderam a explicação, tá bom? Certo. Que mais de controle? Posso. Mamãe tá agoniada. Abinha, atende minha mãe aqui. Não, eu já ligo para ela. Mamãe sabe que eu estava dando aula. Não, eu já ligo. Ela deve estar... É dia da avó hoje? Ah, sério que eu cometi essa gafe, cara? É dia da avó? É mesmo? Meu Deus do céu, vou ter que... Não, eu ligo depois aqui. Abin, depois me lembra aí de... Não, relaxa, tá tudo bem. A mamãe só tá precisando de uma carona para ir para casa hoje lá, mas eu pego ela depois daqui. Vamos lá. A senhora ia perguntar uma coisa, diga lá. Não se aplica a cláusula de reserva de plenário se já houver precedente. Isso mesmo. Isso mesmo. Não se aplica a cláusula de reserva de plenário. Não. Se fiz parecer, desculpe. Não se aplica a cláusula de reserva de plenário se já houver um precedente. Quer dizer, se já houver um precedente, aquele órgão fracionário do tribunal pode decidir direto. Tá bom? De nada. Bom, controle consent... Diga, Henrique. Vamos falar agora da DI. Tá, vamos falar agora. Porque em paralelo ao controle difuso, eu tenho controle concentrado.
O controle concentrado ele tem uma particularidade. Ele vai operar no único tribunal. Concordo? Se é concentrado, está no nome. É só um tribunal que decide. É óbvio que esse tribunal, no que tange a proteção da Constituição Federal, é o Supremo. E é qualquer um que vai ajuizar uma ADI? Não, não pode, não pode. São só aqueles legitimados, aquela casta lá especialíssima que vai provocar o Supremo. E aí entraram as ações. ADI, ADC, ADPF e ADO. O maior ponto de tensão, na minha opinião, é a ADI e a ADPF. O 24º exame mostrou um pouco disso. A ADI, ela ataca lei ou ato normativo federal ou estadual? Desculpa, o ou aqui é a literalidade, mas ele ataca lei ou ato normativo federal e estadual. Ataca dois tipos, federal e estadual. Concordam? ADI, lei federal e estadual. Mas é lei federal e estadual que atenda a 3 requisitos: vigente, posterior à Constituição e ato primário. Vigente, posterior à Constituição e ato primário. Todo o resto é atacado por o quê? ADPF. Então vai cair lá na tua prova. Alguém quer insurgir-se diretamente no Supremo, desde que legitimado, claro, contra uma lei municipal. ADI ou ADPF? ADPF. É uma lei estadual, vigente. ADI ou ADPF? ADI. É uma lei estadual revogada. ADPF. Maravilha. É uma lei federal anterior à Constituição. ADPF. Viu? Que orgulho. Coisa boa. É isso aí que vai cair na prova. Só que aí, Henrique, tem um negócio da ADO, que é uma ação que vai atacar aquele vazio deixado pela não regulamentação. Porque a Constituição, às vezes, vem e fala assim, ó, essa matéria precisa ser regulada por lei. Se é criada a lei, beleza. Se não é criada a lei, aí a gente tem um problema. A gente tem uma omissão. Eu dei para vocês no primeiro dia de aula um caso de omissão, aquele caso da dupla vacância. Acho que até falei ontem, salvo engano. Se morre o presidente e o vice, né, a gente tem um buraco, que é atacado por ADO, na perspectiva do controle concentrado. Eu falei isso ontem. E falei que o sucesso de uma ADO, na verdade, é uma coisa sem graça. Porque o Supremo julgou procedente o pedido. A norma vai aparecer? Não, não vai. A gente só vai declarar a mora e pedir para o Congresso fazer alguma coisa. É só isso que a ADO faz. E a ação declaratória de constitucionalidade, ela tem uma outra pegada. Por quê? Porque a ação declaratória de constitucionalidade, ela vem justamente para alguém de cara afirmar a compatibilidade daquela lei com a Constituição. Porque tem gente que vê a lei e quer anular. Aí entra com a ADI, se for federal, estadual, vigente, posterior, blá blá blá. Agora tem gente que olha para aquela lei e fala, nossa, que maravilha de lei. Vamos declarar a constitucionalidade dela de uma vez por todas? Vamos. Em qual ação? ADC. Ação declaratória de constitucionalidade. Só que a ação declaratória de constitucionalidade, ela tem um objeto mais restrito. Por quê? Porque é só lei federal. Estadual não entra. A ADC é só lei federal. Tá? Anotaram isso aí? Lembram disso? A ADC é só lei federal. Oi? É lei ou ato normativo federal. Isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que o estadual não entra na ADC. Tá? O estadual não entra. Lei ou ato normativo. Um decreto, então, que seria um ato normativo federal, poderia ser objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade. Certo? Beleza. Quem é que pode ajuizar essas ações? Vamos lá. Tá. Vamos lá. Presidente. Pode. Presidente da Câmara, pode? Não, pode. É a mesa. É a mesa da Câmara, mesa do Senado. Beleza. Governador de Estado, pode? Pode. E governador do Distrito Federal? Pode também. Maravilha. 5 incisos já foram. Conselho Seccional da OAB? Não, é o Conselho Federal. Ótimo. Procurador-Geral da República? Pode. Entidade de classe estadual? Não, é entidade de classe o quê? Nacional. Cuidado. Sindicato? Não. Confederação sindical. É lá de cima que pode.
Tá bom? Confederação Sindical. E esse povo que a gente relembrou aqui, eles podem também pedir que o Supremo aprove, revise ou cancele a súmula vinculante, como a gente ia falando agora há pouco. Né? Então eles que provocam o Supremo para que aquela súmula vinculante seja feita. Beleza? Ótimo. Aí, pensando em ADI, ADC e ADPF, a ADO não vai se aplicar nesse raciocínio porque ela tem uma proposta diferente. A ADO vai simplesmente comunicar a mora. Agora, quando uma ADI é julgada procedente para anular uma lei, quando a ADPF é julgada procedente para anular uma lei, tem 3 efeitos nessa decisão. Primeiro, ex tunc ou nunc? Tunc. Segundo, é só para mim ou é para todo mundo? É para todo mundo, então é erga omnes. Vincula ou não vincula? Vincula, exatamente, vincula. Se desrespeitarmos o efeito vinculante, cabe de novo aquela reclamação. Esses são os 3 efeitos da ADI, ADC e ADPF. Erga omnes, vinculante e ex tunc. Correto? Todo mundo lembra disso? O efeito vinculante pega o Congresso? Não. Não. Eles podem, então, fazer uma lei idêntica à lei anulada. O efeito vinculante pega o Supremo? Ô, Antônio, o que você está querendo com essa conversa aí? O efeito vinculante pega o Supremo? O efeito vinculante vincula o Supremo? Não, não. O efeito vinculante não vincula o Supremo. Oi? Assim, ó. Se ele por exemplo, se ele declarou a constitucionalidade de uma lei, ele pode mais tarde mudar de entendimento. Concorda? As cotas, eu dei o exemplo na aula das cotas para vocês. Eu falei que o Supremo declarou-as constitucionais. Teve uma ação declaratória de constitucionalidade e ele falou é constitucional. A DC que tem efeito vinculante. Só que daqui um pouco ele pode mudar de entendimento. De repente, eu falei para vocês isso, nessa eleição, o Brasil dá uma guinada. E aí vira uma Suécia. Daqui 20 anos não vai mais fazer sentido falar em cotas. Concorda? Aí o Supremo pode mudar de entendimento. A resistência que vocês têm em relação a esse entendimento é a seguinte, você fala, se ele não cumprir o precedente, quem dirá os outros? Não é? Essa talvez seja a dificuldade. Você fala, o precedente é dele, é claro que ele está vinculado. Não, ele não está vinculado, mas ele deve fazer o máximo para permanecer naquele entendimento. Enquanto as premissas fáticas são as mesmas, ele deve respeitar aquilo. Né? Então, assim, simplificando, ele pode, mas não deve mudar. Não é? É tipo sair com prima de 2º grau. Pode, mas não deve. Não tem impedimento. Não é, Bim? Não tem impedimento. Não concorda? Mas não deve. Pô, sei lá. Estranho. Entenderam esse negócio? Da súmula vinculante e do efeito vinculante que não pega o próprio Supremo Tribunal Federal. Maravilha. Maravilha. Eu posso recorrer de uma decisão de mérito de ADI? Não. Só, porque assim, vai recorrer para quem, né? Sabe Deus qual entidade ele? Não pode. Só tem um recurso que vai caber, que é um recurso dirigido para o próprio prolator da decisão. Qual o recurso que eu manejo quando a decisão é obscura, contraditória e omissa? Embargos de declaração. Existe desistência em ADI, ADC, ADPF, ADO? Não, não existe desistência. Não tem desistência. Eu não lembro se eu falei isso na aula, mas vamos lá. Tem prazo prescricional para ajuizar uma ADI? Não, não tem prazo prescricional. Eu posso entrar hoje com uma ADI contra uma lei feita em 89. Poderia, não haveria falar sim prescrição. Eu não poderia, contudo, entrar com uma ADI para anular uma lei de 87. Por que eu não poderia uma ADI para uma lei de 87? Porque é anterior à Constituição. E para atacar atos anteriores à Constituição, é a DPF. Tá bom? Então, cuidado, esses pontos são relevantes. Entendeu? Ótimo. Depois disso, eu acho que isso foi a parte mais densa do controle. E eu falei para vocês que em termos de efeito, contudo, o Supremo pode mudar os efeitos, pode modular, lembram? Lembram? Eu fiz um exercício ali com vocês. Ele pode, exatamente, 2/3, interesse, segurança jurídica ou interesse social, ele pode dizer, não vai ter efeito ex tunc, vai ser ex nunc, vou tirar o efeito vinculante, esse tipo de coisa. Mas isso é a regra?
Não. Se o Supremo veio e falou assim, é inconstitucional a lei, declara inconstitucional, ele declarou inconstitucional com quais efeitos? Extunc, vinculante e erga omnes. Agora, se ele fundamentou a decisão para nos conduzir a uma modulação, aí a modulação pode ser feita. Bom? Excelente. Controle de constitucionalidade, estamos todos afiados. E aí, eu acho que o próximo ponto que eu trabalhei foi a parte de remédios. Foi remédios, né? Depois do controle, logo na sequência, foi remédios, né? E eu ia emplacar a organização do Estado, mas achei que era um tema meio denso, e aí falei, vamos falar um pouquinho de remédios constitucionais. Muito simples, habeas corpus protege a locomoção. Pronto. Locomoção. Eu preciso esperar a minha prisão para entrar com um? Não, né? Quem que pode impetrar? Qualquer um. Não, aqui é qualquer um. Aqui é qualquer um mesmo. O qualquer um aqui vai englobar o qualquer cidadão. Tá? Qualquer um, até o estrangeiro pode. Só que no habeas corpus tem o impetrante e tem o paciente. Impetrante é quem provoca, paciente é o cara que está constrangido ali na liberdade de locomoção, o cara que está preso, né? Ou em vias de ser preso. Cabe a HC contra particular? Cabe. Sabe onde que acontece muito? Na parte de clínica de desintoxicação. Pessoa se interna, e aí na hora de sair a diária tá lá em cima, não dá conta de pagar, aí a clínica tranca a pessoa e fala, não vai sair daqui. Já foi cobrado na prova, cabe HC contra particular sim, tá bom? Eu pago para impetrar o HC? Não, é gratuito, Ótimo. E o habeas data, o que vocês lembram de habeas data? Ele protege qual direito? De informação, mas é a informação protegida em 3 frentes. Eu posso conhecer, eu posso retificar e eu posso complementar. Mas eu posso fazer isso desde que as informações estejam inseridas em bancos de dados governamentais ou de caráter público. Eu nunca poderei impetrar um habeas data para conhecer informações lá do banco de dados da ABIN. Cadastro de e-mails do ABIN. Não posso. Por quê? Porque isso é um banco de dados particular. Eu poderia apenas se o banco de dados tivesse um caráter público. Eu acho que você viu a decisão, essa decisão deve ter sido impugnada no Supremo. O Supremo ele admite HC por estrangeiro. Depois, se você puder me mandar essa... Aham. Tem que ver o mérito, o que eles discutiram, mas assim, talvez não tenha sido concedido a ele o HC por algum motivo. Mas em termos de impetração, a jurisprudência do Supremo é no sentido de poder. Inclusive, estou te devendo aquela resposta do quilombola lá, né? Depois, não esqueci de você, cara. Até o dia da prova te respondo ali, ó. Eu respondi em pensamento, quando eu li o WhatsApp, falei, é verdade isso aqui, mas esqueci de digitar lá. Diga. Sim, entrou com HC preventivo, você ganha um salvo-conduto, que é assim, uma ordem para não ser preso por conta daquela circunstância. Tá bom? O habeas data. Cuidado com as hipóteses. Olha, tem algumas hipóteses em que não cabe o habeas data, mas que parece que cabe. Eu quero certidão, que tem dentro uma informação. É habeas data? Não, é o mandado de segurança. Eu quero ter acesso a processo que também tem segredo de justiça. Habeas data? Não, mandado de segurança. Mandado de segurança. E o mandado de segurança tem uma particularidade, né? Aliás, o habeas data tem uma particularidade. Para eu impetrar o habeas data, eu tenho que esgotar a via administrativa. Eu tenho que esgotar a via administrativa. Tá bom? Pronto. Esse é o nosso habeas data. Habeas data é gratuito? É. Precisa de advogado? Olha, essa é uma pergunta que sempre fazem. Todos precisam de advogado, menos o habeas corpus. Só o habeas corpus não precisa. Todos os outros precisam. Tá bom? Mandado de segurança, ele vai proteger o direito líquido certo, que é qualquer coisa que eu comprove por documento. Se eu tiver um documento
demonstrando que o meu direito foi violado pelo poder público, cabe um mandado de segurança. Pode ser qualquer situação, então. O mandado de segurança ele tem um prazo, cuidado com esse prazo, 120 dias. Esse prazo eu acho que eu não passei na aula, mas é um prazo para a gente tomar cuidado, tá? Tem um prazo de 120 dias. Se hoje eu fui notificado do ato coator, eu tenho 120 dias para entrar com mandado de segurança. E se passou 120 dias, eu posso impetrar o mandado de segurança? Não posso. Aí eu vou para ação pelo procedimento comum, as ações do processo civil. Tá? Isso aqui vai cair na prova. Isso aqui vai cair na prova. Antes, só... Assim, tem um outro mandado que é parecido, que é o mandado de injunção. Lembra? O mandado de injunção, ele combate a falta da norma regulamentadora, tal qual a ADO. A ADO também combate a falta da norma regulamentadora, mas o mandado de injunção vai resolver a coisa para mim. Lembram disso? Eu fiz um comparativo de efeitos, de procedimento. Então, assim, eu dei o exemplo da greve do servidor público. Se o servidor público, impossibilitado de fazer a greve porque falta lei, impetrar o mandado de injunção, o Supremo vai falar para mim como é que eu vou fazer. Agora, se entrarem com uma ADO questionando a falta da lei e ganharem, a decisão do Supremo vai ser, não tem a lei, por favor, façam uma. E esse por favor a gente viu que pode ser desrespeitado. Só que aí, atenção, tanto o mandado de segurança quanto o mandado de injunção admitem impetração coletiva. Tanto um quanto o outro admitem. Só que tem uma pequena diferença de legitimados. Assim, ó. Mandado de segurança e mandado de injunção. O coletivo. Primeiro, partido político com representação no Congresso Nacional. Partido político com representação no Congresso pode impetrar um mandado de segurança coletivo? Está lá no artigo 5º, inciso 70. Pode. E também pode impetrar um mandado de injunção coletivo. Então aqui não tem grandes preocupações. O partido político com representação no Congresso impetra os dois. O que é o partido político com representação no Congresso? Um deputado ou um senador. Beleza. Depois, organização sindical. É diferente de... aqui é uma expressão genérica, que engloba sindicato, federação, confederação. Pode impetrar os dois. Os dois. Tá? Depois, entidade de classe. A OAB pode impetrar os dois. Pô, Antônio, cadê a diferença? Já vai aparecer. Tá? Lembram da associação? Chegou a comentário de associação? A associação. Associação que esteja constituída há 1 ano pode impetrar também os dois. Agora, daqui para frente vai ser um pouquinho diferente. Ministério Público. Ele pode impetrar um, mas não pode impetrar outro. Ele pode ou não pode? Mas eu estou falando do coletivo. O coletivo não pode. Ele pode impetrar esse. Está no 5º inciso 70, dá uma olhada. Não está lá o MP. Não, Antônio, mas o MP pode impetrar o mandado de segurança. Eu sei que pode. E o individual. Ele não pode impetrar mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança ele pode fazer. Tá? Agora, outra. Defensoria Pública. Pode o quê? Qual? Ele não pode impetrar o mandado de segurança coletivo, mas pode impetrar o mandado de injunção. Isso aqui, ó, tá na Lei 13.300 de 2016, a lei que regulamentou o mandado de injunção. Tá? Então tomem cuidado. Tomem cuidado com aquilo ali. Pois não. Assim, ó, só tomem cuidado com o adjetivo, tá? Eu falei que eles não podem impetrar o mandado de segurança coletivo. Coletivo. O individual ele pode, claro que pode. Né? É claro que pela função institucional do MP, a gente fica às vezes um pouco confuso, porque o MP normalmente cuida de aspectos
transindividuais, mas ele não tem legitimidade para impetrar um mandado de segurança coletivo, para proteger uma classe inteira, ele não pode. Agora ele pode impetrar um mandado de injunção coletivo. Defensoria Pública. A Defensoria Pública, mesma coisa, não impetra o mandado de segurança coletivo, mas impetra o mandado de injunção coletivo. No fim das contas, o que vocês têm que tomar cuidado, esses dois aqui, ó, e lembrar que eles não podem impetrar o mandado de segurança coletivo, mas o mandado de injunção coletivo, me chama que eu vou, tá lá na Lei 13.300, eles podem sim fazer, tá bom? Remédios constitucionais. Mas aí, a gente chegou na ação popular, que vai proteger o quê? O patrimônio público, patrimônio histórico, cultural, meio ambiente. E ela sim tinha uma particularidade. Porque a ação popular, ela vai ser ajuizada por qualquer um? Não, agora sim é o qualquer cidadão, aqui compreendido como aquele que pode votar. Pode votar, pode ajuizar. Não pode votar, não pode ajuizar. Então assim, pessoa jurídica pode entrar com ação popular? Não. Não vota. Não, a pessoa jurídica não pode. Né? O Ministério Público pode entrar com ação popular? Não vota. Então não pode. Então, aí a colega trouxe assim, isso está lá na lei, num parágrafo esquecido da lei. O Ministério Público, ele não pode ajuizar. Mas se aquela ação popular ficar carente de autor, ele tem que prosseguir. Por exemplo, eu, Antônio, não vou usar eu, porque no meu exemplo alguém morre. Né, uma pessoa entrou com ação popular, um cidadão entrou com ação popular e morreu. O que o juiz vai fazer? Ele vai publicar um edital pedindo para algum outro cidadão assumir o controle daquilo. Mas primeiro, né, quem é que lê edital em fórum? Segundo, dos que leem, quem é que vai falar, uma ação popular, eu vou entrar aqui, não tem dono? Ninguém vai entrar. Então o mico sobra para quem? Para o Ministério Público. Aí o Ministério Público tem que impulsionar. Ele não pode provocar o judiciário. Mas se aquela ação popular ficar carente de autor, ele pode impulsionar. Ele pode impulsionar. Tá bom? Beleza. Brasileiro naturalizado, pode ajuizar uma ação popular? Brasileiro naturalizado? Pode. Se ele tiver título, ele pode. E ele é apto a tirar título, né? Tem que ter título, cara. Tem que ter título. Se tem título, entra. Se não tem título, não entra. Só que eu dei esse exemplo do brasileiro naturalizado, porque às vezes a gente esquece se ele pode ou não ter título. Pode. Ele pode votar, ele pode ser votado. Ele pode ser votado. Vocês sabiam que o naturalizado podia ser votado? Ele não pode ser votado para cargo privativo de nato. Se ele pode ser votado, e a gente acabou de ver que o ser votado passa por ter título de eleitor, é óbvio que o brasileiro naturalizado é um potencial ajuizador de ação popular. Tá bom? Certo. Depois disso, acho que a gente começou a falar sobre, aí sim, a organização do Estado. Já estamos no final aqui da nossa revisão, e a parte de organização do Estado foi muito simples. No começo, eu comecei com a criação de Estado e criação de município. Todo mundo lembra que criação de Estado passa por plebiscito e lei o quê? Lei complementar federal. Sempre a lei que cria o ente é uma lei acima do ente que está sendo criado. Né? Agora, para criar um município, tem que ter uma lei complementar federal dizendo qual é o período do ano em que pode ser criado, divulgação do estudo de viabilidade municipal, depois o que mais? Plebiscito e lei de que tipo? Para criar o município. É lei municipal, estadual ou federal? Estadual. Estadual. É sempre a lei do ente imediatamente acima. Isso mesmo. Teve uma questão que já cobrou isso. O artigo 222 da Constituição, ele fala assim, é uma hipótese de tratamento diferenciado entre nato e naturalizado. O nato, ele pode ser proprietário de rádio, TV, jornal, a qualquer tempo. Você pode amanhã constituir uma rádio. O naturalizado, para criar uma rádio, uma TV ou um jornal, ele tem que estar nessa condição há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Então, um americano, ele quer comprar a Rede Globo. Ele primeiro precisa passar pelo processo de naturalização, levando o tempo que isso leva,
Quando ele pegar o título de naturalizado, aí vai começar a contar o prazo de 10 anos. Ao fim de 10 anos, ele pode comprar a rádio, ou a TV, ou o jornal. Tá bom? Artigo 222 da Constituição. E aí, a gente entrou na parte de competências. Competências, que foi um tema denso, só que o meu propósito ali naquela aula foi tentar demonstrar para vocês a racionalidade das coisas. E tentar demonstrar que o município cuida de assunto de interesse local, pontual. Aquilo que é de interesse geral é a União. E aquilo que, assim, vocês reputam que é muito importante para a manutenção das coisas, acaba se distribuindo entre todos. Então, algumas pegadinhas que a banca costuma fazer. Organizar transporte local é competência de quem? Município. Quem define para onde vai e de onde vem o ônibus de Curitiba é Curitiba. Legislar sobre direito penal é competência de quem? União. Só tem um código penal que foi feito pelo Congresso, né? Legislar sobre direito civil. União. Exatamente. Agora, preservar o meio ambiente. Todos. Só que aí não esqueçam que tem uma diferença entre competência comum, todos fazem, e competência concorrente, mais de um legisla. O meio ambiente, ele está entre as duas. O artigo 23 fala que todo mundo tem que preservar o meio ambiente, e o artigo 24 fala que mais de um pode legislar sobre aquilo. O município, ele entra na comum ou na concorrente? Então isso quer dizer que o município ele tem que zelar pelo meio ambiente, mas ele não pode, na lógica do 24, legislar sobre aquilo. Tá bom? Depois, mais uma. Legislar sobre trânsito e transporte. Olha, Antônio, então pronto. Na dúvida eu não sei o que fazer. União, pronto. Acertaram a questão. Trânsito e transporte é a União. Lembre do Código de Trânsito Nacional, né? O que talvez vocês confundiram foi aquilo que a prova já perguntou. Estabelecer política de educação para a segurança no trânsito. Aí todo mundo. Então, assim, o município de Curitiba pode... placas, não dirija ao celular. Pode fazer isso? Pode. Pode. Agora, impor algo em termos de trânsito e transporte, aí é só a União. Tá? Quem é que vai legislar sobre registro público? União. Exatamente. Não sei, chutei. Ótimo. Valeu. É a União quem faz. Quem é que vai legislar sobre consórcio? União. Sorteio? União. Bingo! Bingo! Tem uma súmula, nem tem, ó, claro que tem, meu. É que assim, primeiro, né, tem uma súmula vinculante que fala, que legislar sobre bingo é competência da União. Não, você ia chutar certo, exatamente. É que não é o bingo, primeiro, que a gente vê na igreja, né? Não é o bingo da igreja. Vai correr o frango na quadra, né? Aprenda, não é isso. É aquele bingão que, assim, por exemplo, funcionavam alguns em Curitiba, autorizados por leis estaduais, que na verdade funcionavam como um grande lavatório de dinheiro. E aí veio o Supremo e falou, ó, não pode, cara, não pode, é só a lei federal que vai dispor sobre isso, tá bom? Cuidado, cuidado. Quem é que vai emitir moeda? A União. A União tem aquelas moedas, tá? Correio. União. Fomentar a produção agropecuária. Só a União? Aí é todo mundo. Aí é todo mundo. Aí fomentar a produção agropecuária. Zelar pela guarda da Constituição. Todo mundo. Todo mundo. E aí, no finalmente ali da nossa aula, a gente falou um pouquinho sobre aquela parte de intervenção e ordem econômica, aliás, ordem social, que eu não vou resgatar porque foi o último tópico praticamente, então eu acho que a gente fica por aqui.
Tá bom? Pessoal, de novo, a gente reitera aqui a necessidade de paz de espírito, vai dar certo, a gente vai se ver lá na revisão de véspera, todo mundo na revisão de véspera, vocês vão na revisão de véspera? Tem que ir na revisão de véspera, se não tiraram o convite, tirem, não sei nem se pode tirar ainda. Você que está vendo no Brasil e no mundo inteiro também, a gente vai se ver lá pela internet, vai ser transmitido. E é isso, pessoal, então um intervalo de 10 minutos para vocês e depois vem mais uma aula aí com outra pessoa. Tá bom? E a gente tem as questões ainda também. Então tá bom, um beijo pra vocês e até depois.